Pessoal, bem-vindos. Vamos falar sobre o que atribui, o que dá aos bens um valor. Ou seja, é o que chama de teoria do valor. Existem duas linhas conhecidas de teoria do valor. Um é o valor utilidade e outro é o valor trabalho. Vamos começar pelo final. O valor trabalho foi desenvolvido inicialmente por David Ricardo, um economista inglês, depois muito trabalhada e se tornou famosa pelo trabalho de Marx. Só que atualmente ela se encontra em desuso, não se usa mais a teoria do valor-trabalho, por duas questões. Uma prática, que é todas as ferramentas econômicas modernas, desenvolvidas e aperfeiçoadas nos últimos 100 anos, elas se baseiam basicamente na ideia do valor-utilidade. Então a teoria do valor-trabalho ela não tem ferramentas modernas de uso. E o segundo ponto, e aí diz respeito a um aspecto mais intrínseco à teoria, ela não responde a algumas situações modernas. Ela poderia ser útil no século XIX, tendo em vista que a maior parte do capital era um capital terra e trabalho, mas atualmente existem outros elementos que compõem a formação do patrimônio da sociedade, a de riqueza de um país, de uma sociedade. Então, se utilizar o valor do trabalho não responde a algumas situações de mercado, situações da sociedade. Por exemplo, o uso de robôs que não demanda tanto trabalho para desenvolver certos bens, alguns produtos que se dedicam muito trabalho, mas cujo valor no mercado é extremamente baixo, ou cada vez mais o trabalho humano tem um valor menor por si só, e a ideia, o produto final é que tem um valor maior. Então, a teoria do valor-trabalho é uma teoria em desuso. Tá? Caso vocês tenham interesse em que eu explore melhor tanto a teoria do valor-trabalho, historicamente, e por que ela não tem aplicação, me falem que eu posso fazer um vídeo ou trabalhar em sala de aula. Tá? Mas é uma teoria que a gente não vai usar, que não se usa mais em economia. Vamos trabalhar apenas a teoria do valor-utilidade. E a ideia importantíssima para o valor-utilidade é que os bens não têm valor intrínseco. Tá? Então, primeiro ponto, os bens não têm valor intrínseco. Como assim, professor? Bem, o valor de qualquer produto, de qualquer bem, é o que as pessoas se dispõem a pagar, é o que as pessoas se dispõem o que aquele bem gera de satisfação para a pessoa. Então, por exemplo, se um copo de água, se uma laranja, se uma maçã é vendida na feira, as pessoas diferentes vão atribuir àquele produto, àquele bem, um valor distinto, um valor diferente. Aí você deve estar achando estranho, primeiro deve estar confundindo preço com valor, né? São coisas diferentes. Preço é uma situação de mercado, a gente está falando de valor, tá? O que faz com que as pessoas paguem por algo, que as pessoas desejem algo ou não. Para a teoria do valor-utilidade, a gente entende utilidade em economia como sendo um sinônimo de satisfação. Tá? Satisfação. Ou então, alegria. Quem chama em inglês de happiness. Então, alegria. O que um bem é capaz de satisfazer uma pessoa é o que faz com que ela esteja disposta a pagar. Então, isso varia tanto de pessoa para pessoa, como inclusive na própria pessoa, que aí é o ponto que a gente vai trabalhar aqui, do valor marginal, da utilidade marginal. Esse é um ponto importantíssimo em economia, é a base da economia moderna, é o que a gente chama de utilidade ou satisfação, utilidade marginal. Não tem nada a ver com marginal de bandido, tá? Sei que atualmente a gente vive um período de muita insegurança, mas não tem relação com isso. O que se refere a marginal? A margem, ao que vem de acréscimo. Tá? Então, vamos pensar que você acordou de manhã e foi tomar um café. A primeira xícara de café, vamos lá, café. Café. A primeira xícara, ela vai lhe dar um nível de satisfação bem grande. Não vamos nem usar número, tá? Vamos usar aqui uma representação geométrica.
essa primeira xícara lhe deu esse nível de satisfação. Porque você estava com sono e queria tomar algo para acordar. Uma segunda xícara, será que ela vai dar a mesma satisfação, mais ou menos? Em geral, as pessoas têm menos satisfação com a segunda unidade, porque antes ela não tinha nada. Agora ela já tomou um café, já acordou um pouco, e aí ela tem um nível de satisfação bom, mas não igual ao anterior. A terceira xícara de café. Bem, mesmo que as pessoas tomem muito café, eu pessoalmente gosto muito de café, depois da segunda xícara já começa a ficar a um nível de saciedade bem razoável. A terceira xícara de café, vamos colocar, imaginar aqui que gera uma satisfação pequenininha. E a quarta xícara de café? Nesse meu modelo que eu estou desenhando aqui, a quarta xícara de café não gera satisfação nenhuma. Ou ela pode até gerar um dessabor, uma situação negativa. Mas vamos colocar aqui como sendo zero, só um ponto. E a quinta xícara, a partir de então, já seria uma satisfação negativa. Já seria uma satisfação negativa. Está aqui para o outro lado. Tá. O que é que a gente pode aprender com esse modelozinho básico de utilidade marginal? Bem, a gente vê aqui que da primeira para a segunda houve um decréscimo, houve uma redução da utilidade. Então, se você tomou 3 cafés, sua utilidade total foi isso aqui da primeira, isso aqui da segunda e isso aqui da terceira. Isso aqui é 3 cafés. Aqui a utilidade total. E o que a gente fala de marginal é exatamente o acréscimo de cada unidade a mais. Então, esse foi a utilidade marginal da primeira xícara, essa da segunda e essa da terceira. Tá? O que é que isso vai... por que é que isso é tão importante para a economia? Bem, quando a gente decide realizar compras, quando a gente decide realizar trocas, a gente vai analisar, a gente vai comparar o nível de satisfação que o dinheiro, ou seja lá o outro bem, causa para a gente e da unidade adicional. Então vamos supor que o dinheiro cause esse nível aqui de satisfação. Você ter R$5 para um café. Vamos pensar que você não pagar R$5, você tem esse nível de satisfação. Então você vai comparando. Para a primeira xícara de café, vale mais a pena qual das duas é maior? Ter esse dinheiro, essa área achorada verde ou vermelho? Ter o vermelho. Então, compra a primeira xícara. Para a segunda, vamos comparar aqui. Para a segunda também é melhor comprar a xícara, vai gerar mais satisfação. Então você compra. Para a terceira, já não, porque o nível de satisfação de ter o dinheiro é maior do que ter o café, a terceira xícara de café. Tá? Isso tanto serve para situações que você vai comprar ou que você está vendendo. Se você gera uma produção muito grande de um produto, se você tem qualquer produto, parte você pode consumir e parte você pode vender de acordo com a utilidade de cada bem. Então, o que é que a gente aprendeu aqui nessa conversinha de hoje? Bem, 2 coisas importantes. A primeira delas, nós analisamos, nós ponderamos nossas decisões em comprar uma unidade a mais ou a menos com base sempre na margem. Então, análises marginais. Análise é sempre marginal. Eu vou decidir se eu vou dormir 1 hora a mais ou se eu vou me levantar para estudar ou para assistir um filme de acordo com o nível de satisfação daquela hora a mais de sono em comparação com a hora de assistir um filme. Então, é sempre a margem. Não é vale a pena dormir ou não. Não. Vale a pena dormir 1 hora a mais ou não. 2 horas a mais ou não. É sempre essa parte adicional. Tá? Então, a análise é marginal. E um outro ponto importantíssimo, que é fácil perceber e que é natural entender, que é
a utilidade marginal, a utilidade de cada unidade a mais, ela é decrescente, em regra. Praticamente todos os bens são assim. Depois a gente vai ver o comportamento de diferentes tipos de bens, mas a utilidade marginal decrescente é uma característica natural do ser humano. A gente sempre prefere ter mais, mas cada unidade que a gente tem a mais gera um benefício menor. Então, uma coisa é eu não ter nenhuma água e eu estou morrendo de sede. Aí eu tenho o primeiro copo de água, isso vai gerar um nível de satisfação altíssimo. O segundo copo de água já deixou de ser uma necessidade e passou a ser uma grande satisfação. O terceiro vai diminuir ainda mais. Então, quanto mais a gente tem de um bem, menos é a satisfação adicional, marginal. Tá? E essa característica ela vai, da utilidade marginal decrescente, ela vai ser muito importante nas análises do comportamento dos agentes no mercado. Então, o takeaway dessa aula, o que vocês devem sair desse videozinho, é as análises de mercado, as análises do comportamento racional, mesmo que inconscientemente, são sempre marginais, são sempre de unidades adicionais. E essas unidades adicionais, elas surgem, elas crescem de modo decrescente, tá? Cada vez mais gera um nível menor de satisfação adicional. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, podem botar aqui nos comentários, que eu posso fazer um vídeo para explicar mais, eu posso responder nos próprios comentários. Valeu!